Vocês viram que eu estou na capa do vídeo com uma sacola com frango, uma sacola com carne de boi, com um pote de whey, com uma lata de sardinha, porque hoje nós vamos falar de obsessão por proteína, excesso e equilíbrio. Gente, hoje proteína virou febre. Tá no leite, tá no sorvete, tá no cookie, tá na barrinha, gente, até no pão. What? Mas me diz, será que a gente realmente precisa de tudo isso? Será? Ou será que nós estamos comprando, né, mais promessa do que saúde? Fica comigo nesse vídeo para você entender esse cenário e fazer tudo direitinho. Vale lembrar aqui que eu não estou indo contra a ingestão de proteína não, tá, gente? Pelo contrário, na nutrição, a gente defende que em cada refeição contenha uma porção de proteína. Isso vai ajudar na nossa estrutura corporal, vai ajudar na nossa pele, nas nossas unhas, nos cabelos, também vai ajudar na nossa imunidade e na massa muscular. Porém, hoje, o que se vê é uma preocupação excessiva quando se diz respeito à proteína, como se ela isolada fosse resolver tudo. E não é só quando nós falamos de ovos, frango, carnes no geral, mas nos suplementos. E é isso que nós precisamos nos atentar. E sabe por que eu estou trazendo essa ênfase aqui hoje? Só para você ter uma ideia, o mercado global de proteínas, ele já ultrapassa 100 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, gente. E sabe o que é mais louco? A maioria das pessoas já consome proteína em quantidade suficiente na dieta. E aí, tá esquecendo dos outros nutrientes. E aí fica a pergunta, será que isso é saúde ou será que é mais uma moda mal interpretada? Pode até parecer exagero, mas não é não, tá, gente? O cenário atual é a febre da proteína. Não dá mais para abrir um mercado sem ver um rótulo lá gritando mais proteína. Alimentos antes simples agora são repaginados como funcionais. Iogurte com whey, barrinha com whey, pão com colágeno, cereal com caseína. E o problema aqui não é a proteína em si. O problema é o exagero. O consumo já é o suficiente ou até demais. A maioria das pessoas sedentárias já consome proteína suficiente sem nem perceber. Sabiam disso? Um brasileiro médio já bate a meta proteica só com arroz, feijão, ovo e carne do dia a dia. O excesso muitas vezes vem por falta de orientação. As pessoas veem lá no Instagram e outras redes sociais que tem que bater tal quantidade de proteína, a meta de proteína, e saem somando scoop de whey no café, almoço e jantar, mas esquece que isso pode trazer riscos à saúde. E aí vem a parte preocupante: excesso de proteína, principalmente de origem animal, pode sobrecarregar os rins em pessoas com predisposição. Isso é importante a gente lembrar. Pode elevar colesterol, pode aumentar o ácido úrico, pode gerar constipação. Sem falar que um prato cheio de proteína, mas ele pobre em fibras, também em vitaminas e em carboidratos bons, é desequilíbrio, gente. O corpo, ele não vive só de proteína, as pessoas esquecem disso. Ele precisa de variedade para funcionar de verdade. E lembra ali que eu falei sobre a constipação? Principalmente o corpo feminino que tem essa facilidade, às vezes pode ser pelo excesso de proteína, tá? Que você está ingerindo demais e está contribuindo para essa constipação. Gente, é o que eu venho falando desde o primeiro vídeo deste canal e também nas minhas redes sociais sempre eu falo, equilíbrio é o segredo. Quer um corpo saudável? Quer um corpo funcional, como pregam por aí? Combine proteínas com vegetais, com fibras, com bons carboidratos. Misture fonte de proteína vegetal com proteína animal. Vamos dar exemplo aqui, ó, ovo e feijão, lentilha e frango, peixe e tofu,
Não precisa virar o doido, a doida do whey. Precisa entender o contexto do que está comendo. Isso sim é importante. Proteína é essencial, claro que é. Não estou falando diferente disso, mas comer mais não significa comer melhor. O corpo tem um limite para absorver e usar, não só a proteína, tá? E o que passa disso vira sobrecarga. A alimentação saudável é sobre equilíbrio, não obsessão. Então, da próxima vez que você vir um prato gritando lá mais proteína, um produto falando mais proteína, respira fundo, lê o rótulo e lembra, comer bem não é exagerar, sabe? Num nutriente só, é alimentar o corpo inteiro com inteligência e consciência. Isso sim que é nutrição de verdade. Então fica essa dica aqui a respeito da proteína, porque a gente vê que as pessoas às vezes entendem que só proteína é que vai fazer ela ganhar massa muscular, só proteína que vai ajudar ela a ter um treino melhor, só proteína que vai ajudar ela a ter resultados, a tal barriga chapada. É importante, porque a gente também vê pessoas que não conseguem bater a meta de proteína, mas é mais comum a gente ver as pessoas sobrecarregarem de proteína e esquecer de todo esse resto. Nós temos que entender que o corpo precisa de base, e se a base ela não estiver estruturada, eu posso ter a melhor proteína do mercado, a mais cara, a bem mais vista, mas se eu não tiver a base, eu não vou ter construção muscular, eu não vou ter emagrecimento do mesmo jeito. E lembrar que, daquilo que sempre eu falo, o nosso corpo é o nosso templo, e se nós não cuidarmos dele, ninguém vai fazer isso por nós. Então, deixa essas obsessões para lá, vamos parar de dar lugar a modismos que aparecem por aí, principalmente na internet. Eu costumo dizer que a internet tem seu lado bom, mas também tem seu lado ruim quando não bem utilizado. E vamos trilhar o caminho da nutrição de verdade, sem pressa, porque a pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição. E além de um corpinho bonito, nós precisamos ter um interior bonito, seja ele espiritual e seja ele também, né, o interior do nosso corpo. Tá bom, gente? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Fica aqui comigo neste canal pra gente trocar bastante ideia. Ó, comenta aqui se vocês quiserem outras ideias de temas, tá? Eu tô de olho em tudo. Tchau!